Caixa mensal com opções. Nesse vídeo vamos falar sobre a estratégia The Wheel. Como é que você vai fazer para gerar um fluxo de caixa todo mês, fazendo venda de put e venda de call, sucessivamente, de forma que você vai gerando esses dividendos sintéticos aí para sua conta na corretora. Eu vou te falar o que é a estratégia The Wheel, como é que você vai fazer para implementar ela na sua conta e quais são as top 3 ações que você consegue estar fazendo ela com segurança para potencializar os ganhos dessa estratégia The Wheel com opções. Então, se você me acompanhar até o final desse vídeo, você vai saber tudo sobre a estratégia The Wheel. Vamos embora então. Fala, amigo trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders AIS, que você tem método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link tá na descrição. Muita gente pergunta pra mim, Felipe, tô aqui com capital disponível para estar investindo em opções. Qual é a estratégia que eu devo estar fazendo para estar ganhando dinheiro ao longo do tempo com as opções? E eu sempre respondo, a estratégia The Wheel é a melhor para você estar fazendo isso, porque você acelera a sua curva de aprendizado, tendo em vista que você vai estar sempre operando coberto. Então é uma estratégia segura e que trabalha nas duas pontas de estratégias ganha-ganha. Então a estratégia The Wheel a gente vai estar entrando em detalhes como você mesmo já está fazendo ela, como é que você faz para potencializar, escolher as ações corretas, aquele bizu que só eu dou aqui no YouTube para você. Inclusive, se você não está inscrito nesse canal, meu amigo, mete o dedo aí no inscrever-se e também bota um like nesse vídeo para ele se propagar pelo YouTube afora aí. E assim, se você já entra com a mentalidade de investidor, você já está se destacando completamente da maioria, porque a verdade é que a maioria dos brasileiros tem, dados aí que mostram isso, não consegue poupar nem R$1 por mês, então acaba que a dívida dos brasileiros é maior do que a capacidade de investimento. Então isso faz muitas pessoas não terem esse dinheiro aí sobrando para estar investindo. Só que é preciso também dar um segundo passo. O que é um bom investimento? O que é algo que vai te trazer dinheiro ao longo do tempo? Bom, no universo das opções existem as operações estruturadas. E a The Wheel nada mais é do que uma estratégia estruturada. Você vai estar ao longo do tempo se esquecendo que você está operando aquela ação, as opções daquela ação, e ao longo do tempo você vai vendo que não importa a empresa vai ter problema ou ela vai ganhar dinheiro, o importante é você estar sempre com consistência fazendo a estratégia The Wheel. Bom, qual que é o conceito por trás da estratégia The Wheel? Bom, você vai selecionar as ações, vou te ajudar daqui a pouquinho, espera aí. Como é que você faz para ver quais são as melhores ações para fazer a estratégia The Wheel com opções? Feita essa seleção de ações, você vai simplesmente ter ali o capital. Vamos dizer assim, você tem lá 10 mil, 20 mil, 50 mil. Esse capital, você vai ter que transformar ele em ação. Ou seja, você vai fazer uma venda de put, tá bom? Eu, Felipe Figueira, gosto de fazer venda de put no dinheiro, at the money. Você extrai maior prêmio. Se você quer prêmio, você tem que extrair o maior prêmio. Muita gente não se atenta nisso. Quer vender muito fora do dinheiro, né? Então pega um prêmio pequeno, fica com risco elevado. Não é esse o nosso objetivo. Bom, qual que é o conceito principal da estratégia The Wheel, tá? Na estratégia The Wheel, você vai estar se desapegando do que é a ação, tá bom? E você vai estar sempre fazendo venda de put e depois venda de call, caso você seja exercido nessa ação. Então, eu vou te mostrar daqui a pouquinho as fases, da estratégia The Wheel. Entenda que ela ganha dinheiro, você vai ganhando dinheiro conforme você vai lançando essas opções. Não importa se você é exercido ou não, você recebe esse prêmio. É isso que é importante, tá bom? Não importa se a ação for cair, ou for subir, ou se manter lateral, que é o melhor cenário, inclusive as ações que eu vou falar com você, elas estão compostas nesse sentido de lateralidade por semanas, tá bom? Então na estratégia The Wheel, você vai estar sempre transformando dinheiro em ações em dinheiro. E nesse meio campo você vai extraindo prêmio ali todo mês, criando uma renda mensal com opções. Então se você quer criar uma renda mensal com opções, recomendação de estratégia é a The Wheel. Uma coisa importante é que você não pode se apegar à ação que você está fazendo na The Wheel, tá bom? Muita gente, começa a The Wheel numa ação que tem ali em carteira, então é uma ação que ele não quer ser exercido, e isso acaba gerando um problema. Você tem que separar o pacote, sei lá, 30, 40, 50 mil, 10 mil, esse capital fechado aqui, operar a The Wheel. Se você conseguir colocar numa subconta, na XP tem essa possibilidade, para você acompanhar só essa estratégia, melhor ainda, porque você vê o desempenho individualizado dessa estratégia, tá bom? Então dessa forma você vai estar sempre aí controlando o quanto que você recebe, o quanto que você foi exercido de forma mais profissional, né? Então você vai criar como se fosse uma vaca leiteira. Muita gente fica atrás de ações, estou pagando muito dividendo, que eu não sei o que, um monte de blá blá blá, só que a verdade é que o dividendo, ele é descontado do valor da ação. Já na estratégia The Wheel, vendendo opções, você vendendo call, vendendo put, você consegue criar esse fluxo aí de pagamentos que não é descontado
do valor da ação. Bem pelo contrário, pode ser somado à valorização da ação. Bom, dito isso, agora eu vou te apresentar quais são essas fases da DWIL para que fique bem claro para você, tá bom? Na primeira fase, você tem ali cash, você está ali com capital. Vou exemplificar aqui 50 mil, tá bom? Você está aqui com 50 mil reais e você quer começar a fazer estratégia DWIL. Então, nessa fase, você tem um capital, ok? E você está adquirindo conhecimento, como é que você faz para começar a rentabilizar esse capital. Segunda fase, é hora de transformar o quê? Água em gelo, tá bom? Então, a água é líquido, ou seja, capital líquido, o gelo é a ação, tá bom? Então, como é que você faz para transformar água em gelo? Venda de put. É aí que você vai fazer a sua primeira estratégia, venda de put. Se você ainda nunca operou opções, eu tenho vídeos aqui mostrando como é que faz individualmente a venda de put e daqui a pouquinho também como é que faz a venda coberta de call, mas entenda que o conceito principal é esse, né? Segue me acompanhando que mesmo que esteja começando do zero, a DWIL é muito boa. Então nessa fase, né, nessa fase 2 aí, você, caso seja exercido esse seu lançamento de put no dinheiro, é the money, tá bom? Para extrair maior prêmio, então você vai ter ali as suas ações, você vai ser exercido nas suas ações, beleza? E vamos então para a próxima fase. Agora, se não for exercido, você vai repetir essa segunda fase, que vai que a ação começa a subir pra caramba e você vai ali todo mês ali embolsando o prêmio, né, dessa sua venda de put, sem transformar o seu dinheiro ali em ações, tá bom? Então, muito importante esse conceito, tá? Agora, caso você seja exercido, caso a ação que você esteja vendendo a put esteja abaixo do valor ali da sua venda de put, você vai ser exercido, então você vai comprar a ação. Aí vamos para a fase 3. Tá bom? Se você tem a ação, você foi exercido lá no dia do exercício, então você vai fazer uma venda de call, tá bom? Por isso que é a DWIL, porque você está sempre, né, girando a roda e dessa forma você está gerando renda independente do que aconteça com a ação. Essa renda é sua, esse prêmio é seu, muita gente não se atenta a isso, tá bom? Então você vai estar gerando esse fluxo aí para você com a venda de call também, tá bom? Então, quando você tem a ação, você consegue fazer a venda de call também é the money, também no dinheiro, não fica, ah, meu Deus, você exercido. Se é problema ser exercido, você está na estratégia errada ou na corretora errada que está cobrando exercício de você, tá bom? Você vai fazendo novamente, assim como na fase 2, você vai fazendo em que você simplesmente ali vai tentar transformar a sua ação, né? Vai tentar perder ela, vamos colocar assim, transformar ela em capital novamente. Então, são essas 3 fases basicamente. Na primeira fase você tem ali o dinheiro, depois você vai transformar isso aí em ação através da venda de put e depois você vai transformar isso aí em dinheiro novamente através da nossa bela venda de call. Então você vai repetindo isso de forma que você sempre vá gerando aí um fluxo mensal com as opções. Agora uma coisa é certa, não dá para você fazer essa estratégia aí em qualquer ação, porque se a ação ela está em tendência de baixa, tanto a venda de put quanto a venda coberta com call, elas te dão estratégia de alta, que se o ativo cair você não tem proteção a não ser o prêmio que você já recebeu. Então o ideal é você montar essa estratégia em ações que estejam ou numa alta moderada, de forma que você não deixe de ganhar, né, numa alta forte, ou estão laterais. O melhor cenário para essa estratégia é justamente as empresas laterais, tá bom? Então, eu vou te mostrar então quais são essas empresas, né, que não é uma recomendação de compra e de venda, que fique bem claro, tá bom? É mais para você saber como é que é o comportamento das ações do Bovespa para se beneficiar na estratégia DWIL. E a primeira ação que compensa você fazer a DWIL com segurança é a Embraer, ok? A Embraer ela fica entre os R$27 e os R$6. Ela está há bastante tempo aqui nesse range, beleza? E a gente consegue estar traçando zonas de suporte e também zonas de resistência nesse papel, tá bom? Sempre que a Embraer se aproxima aqui dos 25, 24 e pouco, você pode fazer o quê? Vender uma call. Então, se você conseguir unir o timing com a ação em si, você vai conseguir ter muito mais resultado com a estratégia DWIL, tá bom? Então, no caso da Embraer, ela é uma empresa que, apesar de ter uns swings bem grandes, é uma empresa bem lateral. Ela não foge muito aqui. Olha quantas vezes ela já esteve nesse valor que ela tá agora, de 18 e pouco, né? Tô no gráfico semanal. Se eu botar no diário, dá pra ver que ela é bem lateral mesmo, né? Ela tá há mais de anos aqui, né? Desde 2019, 2018, 2017. São mais de 6 anos, né, que a Embraer está lateral, então natural supor que ela vai o quê? Continuar lateral, tá? Primeira ação para DWIL, então, é a nossa Embraer. A segunda
é a Marfrig. Marfrig também, cara, super lateral. Ela chegou a engatar uma mini tendência de baixa aqui desde 2021, mas a verdade é que é uma empresa bem lateral, né, de proteína animal, desde que ela fez o IPO lá em 2007, em que ela tá lateral aqui nesse movimento. Então, razoável supor que ela não vai ter momentos que ela vai subir assim alucinadamente sem olhar para trás, entendeu? Então, a Marfrig também é um papel que você consegue fazer a The Wheel com segurança, entendeu? Um outro papel também muito bom, esse no caso um preferido meu para estar fazendo a estratégia The Wheel é a Ambev, cara. A Ambev é excelente para você fazer essa estratégia, porque a Ambev realmente está muito lateral há décadas, né? Vamos botar aqui, há 10 anos já, desde 2013, tô no gráfico semanal novamente, em que ela tá super lateral aqui, né? Agora ela tá sendo cotada a R$ 13,79, né, e 39 centavos. Então você consegue se aproveitar justamente dessa lateralidade de Ambev, tá? Então se a Ambev está aqui, por exemplo, a 13,39, você consegue, por exemplo, vender uma put aqui no dinheiro, imaginando que no vencimento a Ambev vai estar, sei lá, mais ou menos aqui, no meio dessa curva. Aí quando ela voltar aqui, você consegue vender a call aqui. E você vai estar sempre fazendo essa estratégia de forma consistente. Não dá para você parar de estar fazendo ela, entendeu? Então você vai estar sempre fazendo a The Wheel, né, numa ação que é lateral, você vai transformar essa ação em algo que te dá dividendos sintéticos, né? Então é uma boa forma de você praticar com paciência, o objetivo é ser exercido mesmo, entendeu? Ah, se a ação despencar, olha, é improvável a Ambev despencar, na verdade ela é uma boa empresa, inclusive, só que ela anda muito lateral na última década, então se aproveitar dessa lateralidade numa boa empresa ainda, parece uma boa pedida, não? Aí ficam algumas dúvidas sobre a estratégia The Wheel. Bom, qual é o strike, qual é o vencimento correto para estar fazendo isso? Bom, eu gosto de fazer o lançamento no dinheiro, at the money. Então, se eu te mostrei, por exemplo, a Ambev, não é recomendação, gente, eu friso aqui novamente, esse vídeo ele vai ficar aqui por meses, é educacional, para que você aprenda a fazer a estratégia The Wheel, pô. Então, se a Ambev tá 13,39 agora nesse momento, então você vai fazer o quê? Você vai vender, por exemplo, uma put nesse valor, ou próxima desse valor, gente, precisa ser exatamente, não existe, né? Os strikes, eles têm os números fixos, a não ser que pague dividendo, etc e tal. Você vai vender, então, a put at the money, no dinheiro. Se for exercido, ou seja, se a Ambev vier abaixo disso, abaixo desse valor, então você vai comprar a Ambev a 13,39. E aí, lá vem você vendendo ali uma call também no preço que tiver a Ambev, entendeu? Então, sempre você vai estar fazendo isso, você vai estar sempre com uma venda de put ou uma venda de call, ou você pode dar um intervalo entre as duas, esperar um momento melhor, não recomendo, porque essas empresas laterais é difícil você saber o movimento que ela vai fazer. É justamente as empresas laterais, o bom delas é você fazer essa estratégia, já que você não sabe para onde ela vai, já que ela é lateral, a tendência dela é lateral, você consegue fazer uma atrás da outra, você torna o seu capital mais eficiente, mais dinheiro. Outra coisa, você não precisa de liquidez extrema, você não precisa, ah, meu Deus, eu preciso só fazer em papéis altamente líquidos, Petrobras, Vale, Bova, não precisa ser assim, tá bom? Você consegue muito bem fazer essa estratégia The Wheel em qualquer papel, já que você vai estar só fazendo uma ponta, né? Ou você está vendendo uma put ou vendendo uma call. Então é muito mais fácil você fazer uma pregoação de uma ordem só do que fazer uma borboleta, por exemplo, um Iron Condor com um monte de perna, né? Então é uma estratégia com liquidez tranquila. Outra coisa para se atentar, taxa de exercício. Não adianta você fazer essa estratégia e pagar 0,5% tabela Bovespa que você vai, não vai comer todo o seu lucro isso daí. Não tem como, né? Agora, só a taxa de exercício é zero, ou muito pequena, a própria Orama, ou mesmo ali, né, a BTG com a Necton tem também ali uma taxa de exercício, não é taxa de corretagem. Taxa de corretagem, lógico, é importante que seja barato, mas taxa de exercício, se for cara, pode inviabilizar a sua estratégia. Então é importante que ela seja barata, tá bom? Para que você não tenha furada aí, porque você vai ser exercido. O objetivo é justamente você fazer essa transformação de água em gelo. Agora, se o frigorífico, né, para transformar água em gelo é caro, é complicado. Então, dá para você fugir com a corretora certa. Então, a The Wheel é uma estratégia excelente para você estar criando esse caixa, fazendo venda de put, venda de call. Tem gente que até faz a The Wheel e nem sabia, né? Tô sempre transformando dinheiro em ação e ação em dinheiro através de venda de put, venda de call. Agora você já tem um método para estar fazendo isso. E isso é uma estratégia muito feita não só no Brasil, como fora do Brasil também. A estratégia de The Wheel é uma forma de você estruturar o seu ganho de dividendos. Então muita gente tem um capital, quer extrair um capital, sei lá, ganhou, vamos dizer que você ganhou na Mega Sena, oi! E aí você tem lá um capital bem grande e você consegue estar girando, cara, um fluxo ali mensal muito bacana, tá bom? E invista nas ações corretas, não vai investir em ação porcaria, senão o seu dinheiro
dinheiro vai pra porcaria. Vai fazer isso aí em Oi, em IRB, agora tá meio que voltando, mas faça isso em ações validadas, pra você ficar tranquilo, né? Para você fugir do risco. Lembrando que não pode se apegar à ação nesse negócio de fazer buy and hold mesclado com The Will. Não. Bota seu dinheiro na The Will. Você pode ter ações para longo prazo, é outra coisa. Você vai investir em ações de valor, outra questão, outra análise. Agora, um pacotinho da The Will, deixa ali dentro, né, um universo ali separado e que você vai vendo ali como é que sua renda mensal em opções vai ganhando ao longo do tempo. É muito normal você ganhar 3, 4% do lançamento de uma put ali no dinheiro. Numa call ali você consegue um pouquinho mais, porque as calls estão mais caras com a taxa de juros mais alto, efeito RO. Então você consegue, cada lançamento que você fizer, você extrai aí realmente um naco interessante para o seu bolso. Claro que se a ação despencar 20%, meu filho, você tá com venda de put ou você tá com venda coberta ali, você vai ter problema, né? Essa é a realidade. Então por isso que é importante você fazer uma boa seleção desses ativos, tá bom? E você aceitar que é uma boa empresa que tá lateral e que ao longo do tempo ela vai estar sendo segurada ali pelos investidores. Então um bom conforto é esse, fazer a The Will em boas ações, que não sejam ações também estão subindo pra caramba, senão vai ser complicado. É melhor você ter a ação se a ação está subindo muito, entendeu? Para você aprender mais, então, sobre estratégias de opções, vou largar uma playlist aqui para você cair dentro aí. Eu quero saber nos comentários se você usa The Will, usava The Will, nem sabia. Coloca aqui embaixo a sua experiência. A minha experiência tem sido muito positiva com a The Will. É uma estratégia bem tranquila de estar fazendo. Se você não tem tanto tempo para ficar de olho em ação, em mercado, etc e tal, você vai se dar muito bem com a The Will. Bota aqui embaixo se você fez ela ou não. Então, grande abraço para você, te vejo no próximo vídeo. Valeu!